coisinha. Viu? Tem? Puxa vida, cara. Dá para nós aí uma entrevista, então. Qual é o teu problema com a gravação das aulas? Galera, bom dia! Agora oficialmente, então, pessoal, a gente começa a nossa aula. Agora está gravando, né? Para todos e todas terem atenção a isso. Não é porque está gravando que vocês não vão participar, tá? Vocês vão participar da aula também, porque vocês vão ficar tudo famoso e famosa no YouTube. Vão tudo virar digital influencer. E aí, galera, para nossa aula começar em termos geográficos, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Então, só me dá um segundinho aqui. Pronto. E foi. Então, pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre fusos horários. E aí, claro, né, como diz o ditado, recordar é viver. Então, esse assunto, fuso horário, tipo isso, né? Para vocês verem o que a gente não faz em prol da educação. Não, tem que dar um jeito, né, galera? Tá difícil para todo mundo, então isso é uma forma de facilitar a vida de vocês. Então vamos que vamos. Muito embora eu não acho que seja a coisa mais legal do mundo, né? Mas enfim. Então, esse conteúdo fuso horário, ele tem muito a ver com as nossas duas últimas aulas. Isso aqui tem muito a ver com aquela aula dos movimentos do planeta Terra, mais especificamente o movimento de rotação. E isso tem a ver também com a nossa última aula, que é a aula de localização. Que na aula passada de localização a gente falou sobre as linhas imaginárias do planeta, paralelos e meridianos. E aí eu frisei para vocês que os paralelos servem para medir a latitude, e a latitude nada mais é do que a distância em graus com relação à linha do Equador. E os meridianos servem para medir a longitude. A longitude nada mais é do que a distância em graus com relação ao meridiano de Greenwich. Mas além da localização, os meridianos também servem como base para os fusos horários. Então, fuso horário tem a ver com movimento de rotação e fuso horário tem a ver com meridianos. Qualquer coisa é só voltar lá nas outras aulas ou perguntar que eu explico de novo. Tá? E aí, pessoal, tem uma lógica aqui que é bem importante quando a gente fala de fuso horário, que é o ponto de partida essencial. Para que serve esse tal desse fuso horário? Bom, como o nome já indica, né? Fuso horário tem a ver com o nosso relógio. E aí, a perspectiva básica é que o horário do relógio serve para a gente se localizar em termos temporais. Assim como os mapas servem para a gente se localizar em termos espaciais, o relógio serve para a gente se localizar em termos temporais. Como assim? Ué, se eu olho o relógio e são 10 da manhã, eu sei que ainda faltam 2 horas para o horário do almoço. Se eu olhar no relógio e são 10 da manhã, eu sei que a gente está mais perto do nascer do sol do que do pôr do sol. Então eu sei que ainda tem um longo período de tempo até anoitecer. O que significa que eu ainda vou conseguir fazer um monte de atividade, estudar um monte de coisa e, enfim, executar as atividades que eu tenho que executar. Então, com base no relógio, a gente vai conseguindo organizar as nossas atividades ao longo do tempo. E essa lógica de organizar nossas atividades ao longo do tempo está intimamente relacionada com a nossa aula sem ser a passada anterior, que é justamente o fato de que a gente tem dois grandes momentos ao longo do dia. Um momento com luz do sol, que a gente carinhosamente chama de dia, e um momento sem luz do sol, que a gente carinhosamente chama de noite. Lá atrás, hoje em dia, com a luz elétrica, isso meio que se resolveu, né? Mas lá atrás, a gente tinha que fazer todas as nossas atividades durante o dia, porque durante a noite ficava tudo escuro, o que a gente fazia era dormir. Hoje em dia que a coisa mudou um pouco, né? Mas, então, o fuso horário, essa lógica do horário, da organização do tempo em horas, está totalmente relacionado com isso, com esse movimento aparente do Sol num determinado horário, lá próximo das 6 da manhã, nascer, aí lá perto do meio-dia ele passa pelo alto das nossas cabeças e depois lá pelas 6 da tarde ele se esconde no outro lado, na linha do horizonte. Lembrando que é um movimento aparente do Sol.
O Sol ele não nasce e se põe. O que acontece de verdade, né? Nós somos a Terra. Então, imagina agora que eu sou a Terra e a câmera aqui é o Sol. Então, eu, o planeta Terra, estou lá fazendo um movimento girando em volta de mim mesmo. Que movimento é esse da Terra girando em volta dela mesma? Quem lembra? Me ajuda aí, galera. Vamos lá. Que movimento é esse da Terra girando em volta de Rotação. si? Rotação. Exatamente, movimento de rotação. Então a Terra faz esse movimento de rotação, girando em volta dela mesma. Tem um determinado momento, ó, eu sou aqui, né? Eu sou a minha frente. Então eu estou nessa parte do planeta. Mas tem um determinado momento em que eu estou de lado para o Sol. Aí eu começo a virar de frente, aí o Sol nasce. Aí eu virei bem de frente a meio-dia, e aí eu continuo me movimentando. Quando eu virei um pouquinho mais de lado aqui, o Sol se põe. Então é a Terra que se mexe na rotação e o Sol faz um movimento aparente de nascer no leste e se pôr no oeste. Tá bom? E bom, dessa explicação do início, a gente já tem o principal, que é a lógica da coisa. Claro que depois vem uma parte de cálculo, um pouco mais de matemática e tal, que a coisa fica um pouquinho mais chatinha. Mas aí é culpa da matemática, não é culpa da geografia, tá, pessoal? Se a matemática é chata, é um problema dela, porque a geografia sempre é muito legal. Qual é a lógica do movimento de rotação e qual é a lógica do fuso horário e como que uma coisa está ligada na outra? E é bem simples, basta pensar. Movimento de rotação, né? Terra girando em volta dela mesma. Quanto tempo o planeta... desculpa. Qual é a distância que a Terra percorre para fazer esse movimento? Qual é a distância percorrida pela Terra no movimento de rotação? Me ajuda aí, pessoal. Bora lá. Pessoal, no movimento de rotação, a Terra, que é uma esfera, não faz uma volta completa? Quantos graus a Terra percorre para fazer uma volta completa? 360. Exatamente, Lana. Muito obrigado. 360 graus. Então, a distância que a Terra percorre ao longo de uma rotação é de uma volta completa, portanto, 360 graus. Quanto tempo a Terra demora para fazer isso? Quanto tempo a Terra demora para percorrer 360 graus? 24 horas. Perfeito, Lana, 24 horas. Então a Terra, ela demora 24 horas para dar uma volta completa. A Terra demora 24 horas para andar 360 graus. Tá de frente para o Sol, deu uma volta completa, voltou de frente para o Sol. 24 horas, 360 graus. Dividam, pessoal, agora aí, pega um papel e uma caneta. Dividam agora aí 360 por 24. Qual é o resultado que vocês vão chegar? 360 graus, que é a rotação, dividido por Professor, 24. você tá bem? 15. Exatamente. Pessoal, só a Lana está participando? Claro que é muito bom, Lana, mas todo mundo, galera. Vamos lá. E aí, Afonso, beleza? Bom dia. A gente está gravando a aula, tá? Então, a gente tem aí o 360 graus dividido por 24 horas, a gente chega na resposta de 15. 15 graus. Da onde surgiram os 15 graus? 360 dividido por 24. O que que esses 15 graus eles significam, pessoal? 15 graus equivale a uma hora. Uma hora equivale a 15 graus. Esses 15 graus, eles significam que a cada uma hora que se passa no relógio, aparentemente o Sol ele percorre 15 graus. Tudo bem, Sara? Aparentemente o Sol percorre 15 graus no céu. Claro, aparentemente, na prática, quem se movimenta é a Terra. Então, significa que a Terra ela se movimenta a uma velocidade de 15 graus por hora. Está de frente para o Sol, uma hora depois, ficou 15 graus inclinado. 2 horas depois, ficou 30 graus inclinado. 3 horas depois, ficou 45 graus inclinado. E assim sucessivamente. Tá bom? Beleza?
Então, a Terra ela vai girando a uma velocidade de 15 graus por hora, o que aparentemente faz com que o Sol se movimente 15 graus no céu por hora. Ó, simples, galera. Para provar para vocês que é assim. Que horas o Sol nasce? Aproximadamente 6. Que horas o Sol se põe? Aproximadamente às 18. Ele fica 12 horas no céu, não é? Calcula aí, ó. Nasceu, se movimentou, se pôs. Não foi meia volta? Meia volta são 180, né? 180 graus, do nascer até o se pôr. Calcula aí, pessoal. 12 horas ele demorou para fazer esse movimento. Façam 12 vezes 15. Quanto é 12 vezes 15? 12 vezes 15, 2 vezes 5, 10, sobe 1, aí depois soma com mais 2, aí depois 1 cento e vezes 5, oitenta 180, exatamente. Então, pessoal, 180 para percorrer 12 horas. Claro, não precisava necessariamente calcular, né? Era só pensar que, pô, 180 é meia volta. Se uma volta completa são 24 horas, meia volta são 12 horas, né? Mas é para mostrar para vocês que esse movimento aparente do Sol, ele percorre 15 graus a cada uma hora. Agora, não é só o Sol que aparentemente se desloca. A gente também, na prática, se desloca pelo planeta, né? Especialmente atualmente, no mundo globalizado, onde tudo circula para lá e para cá, enfim, né? Tem essa coisa toda. A gente tem um monte de coisa made in China, made in Taiwan, made in Estados Unidos, made in sei lá onde. Então, as coisas se deslocam e a gente se desloca junto pelo planeta. E aí, vem uma parte bem prática. Se eu me deslocar 15 graus de longitude no planeta, eu automaticamente vou ter que mexer no meu relógio. Porque eu mudei a minha posição no planeta, então eu mudei de fuso horário, então eu vou ter que ajeitar o meu relógio. Porque a cada 15 graus que eu me desloco no planeta, eu tenho que alterar o meu relógio em uma hora. Porque 15 graus equivalem a uma hora. E aí vem uma questão bastante prática. Por exemplo, esse ano vai ter as Olimpíadas, né? O pessoal está dizendo que vai ter Olimpíada com pandemia ou sem pandemia. Então, lá no meio do ano vão ter as Olimpíadas. E as Olimpíadas vão ser no Japão. O Japão, pessoal, ele está do outro lado do planeta. O Japão ele está a 180 graus de longitude com relação a gente aqui no Brasil. Isso significa que o Japão ele tem 12 horas de diferença, como a gente já calculou, né? 180 graus equivalem a 12 horas. Então, digamos que tem um jogo de basquete que eu quero assistir. Pô, o jogo de basquete vai acontecer às 4 da tarde lá no Japão. Se o jogo de basquete vai acontecer às 4 da tarde no Japão, eu vou ter que acordar às 4 da manhã aqui no Brasil, porque a gente está a 12 horas de diferença. Se um jogo for acontecer às 10 da noite lá, ele vai acontecer às 10 da manhã aqui. Se o jogo acontecer à 1 da tarde lá, ele vai acontecer à 1 da manhã aqui. Porque nós estamos em situações opostas no planeta com relação ao Sol. Quando a gente está de frente para o Sol, eles estão de costas. Quando a gente está de costas para o Sol, eles estão de frente. Ok? É Beleza? simplesmente isso, é, professor? Tipo, se lá é 2 da manhã, aqui é 2 da tarde. Só isso, né? Exatamente. E claro, assim, por quê? Porque cada 15 graus equivalem a uma hora. Coincidentemente, né, o Japão, que é o exemplo aqui, ele está localizado a 180. Então são 12 horas de diferença. Mas poderia ser, sei lá, a Inglaterra. A Inglaterra ela está localizada a 3 horas de diferença do Brasil. Por quê? Porque ela está localizada a 45 graus de longitude da gente.
sei lá, a Austrália. A Austrália está, uma parte da Austrália, pelo menos, está a 13 horas de diferença do Brasil. A Califórnia. A Califórnia, ela está a 5 horas de diferença do Brasil. Então, cada lugar do mundo, como tem a sua própria longitude, cada lugar do mundo vai ter o seu horário. E aí, quando a gente vai comparar o horário do Brasil com o horário desses lugares, a gente tem que levar em consideração a longitude do Brasil e a longitude dos lugares. A gente tem que estar sempre, aí vem a parte da matemática, né? A gente tem que estar sempre calculando essa distância em graus entre os lugares. Se for uma distância de 15 graus, é 1 hora de diferença. Se for uma distância de 30 graus, são 2 horas de diferença. Se for uma distância de 45 graus, são 3 horas de diferença. E assim sucessivamente. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180. E aí chegaram às 12 horas. Que é o caso do Japão, né? Do outro lado. Tá bom? Sacaram, pessoal? Beleza? Mas percebam que tudo isso é resultado de uma lógica simples. Tudo isso é resultado da percepção de que o fuso horário ele é uma consequência da rotação da Terra e do dia. Então, sempre tenham isso em mente. Aí é que está a parte principal. 360 graus. Tudo bem, Emanuela? Bem-vinda. 360 graus em 24 horas. Ok? Alguma dúvida aqui, pessoal? Essa é a parte mais importante da aula, que é a parte da lógica da coisa. O resto a gente vai derivando disso. O resto é ir pensando e aprofundando alguns detalhes. Todo mundo entendeu aqui, pessoal? De boa? Não, professor, eu não estou conseguindo entender mais ou menos essa lógica de horário de um lugar para o outro em graus. Tá, então peraí que eu vou adiantar um pouquinho e aí eu acho que vai facilitar porque a gente vai ver na prática como isso acontece. Então, primeiro lembra disso, né? 360 graus dividido por 24, 15 graus. 15 graus equivale a 1 hora. Ou seja, se a gente pegar o planeta, a gente vai dividir o planeta em 15 gomos, desculpa, em 24 gomos. 24 gomos porque são 24 horas. Cada um desses gomos vai equivaler a 1 hora, cada um desses gomos vai equivaler a 15 graus de longitude. Sacou? Só que a gente usa pouco o planeta assim redondinho, né? A gente usa mais o planeta assim, no mapa. E aí, o que a gente vai encontrar quando a gente olha o mapa de fusos horários? O planeta separado em 24 colunas. Cada uma dessas colunas tem uma espessura de 15 graus e... Valeu, Larissa. Então, cada uma dessas colunas ela tem uma espessura de 15 graus de longitude, aí eu fico envergonhado, e equivale a 1 hora. Porque a gente tem que ter no planeta todo 24 horas, tá? Beleza? Agora, Yasmin, vamos lá. Deixa eu tentar aprofundar um pouco mais a tua dúvida. A gente tem uma referência, né, quando a gente fala de longitude, que é a linha de Greenwich, o meridiano de Greenwich. Então, o meridiano de Greenwich ele é a nossa referência. Então, ele está aqui no meio. Ele é o zero. Por que ele é o zero? Porque ele é a referência. Lembra aquilo que a gente conversava na aula passada? Que isso aqui é como se fosse aqueles gráficos XY de matemática? Acho que até foi tu que chamou a atenção para isso, Yasmin. Lembra disso? É a mesma ideia, né? A nossa referência é o Greenwich. Então, o Greenwich é o zero. Aí observem, ó, pessoal, que
a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 para um lado. E a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 para o outro lado. Porque se o Greenwich é a nossa referência, a gente tem metade para um lado, que é o hemisfério oriental, e metade para o outro lado, que é o hemisfério ocidental, a gente vai ter metade de um dia para o lado e metade do dia para o outro lado. 12 horas para um lado e 12 horas para o outro lado. Tá? Deixa eu voltar no exemplo que eu tinha comentado, então. Aqui está a Europa, ó, o Reino Unido, tá? É Inglaterra. Tá aqui, ó. A Inglaterra, ela tá bem no meridiano de Greenwich. Tá bom, Yasmin? O Brasil tá aqui, ó. O Brasil tá no -3. E eu já explico o que é esse -3, tá? Mais e menos eu já explico o que é. Mas o Brasil tá aqui no 3. Se o Brasil tá no 3 e a Inglaterra tá no 0, significa que tem 3 fusos de distância entre um e outro. Lembra, cada fuso equivale a 15 graus. Cada fuso equivale a 1 hora. Se a gente tem 3 fusos, significa que a gente tem 3 horas de diferença. Quando lá é meio-dia, aqui vão ser 11, 10, 9 da manhã. Quando aqui for... Quando aqui for... Eu vou ficar envergonhado, galera. Quando aqui for meio-dia, quando aqui for meio-dia, lá vai ser 1, 2, 3. Tá? Então, existem 3 horas de diferença. Se tu for ligar para uma pessoa que está na Inglaterra agora são 10h30. Lá vai ser 11h30, meio-dia e meio, 1h30. Então, se tu ligar agora para uma pessoa na Inglaterra e perguntar, ô, que horas são aí? A pessoa vai te responder, agora são 13h30. Porque são 3 horas de diferença. Para, galera, eu vou ficar com vergonha aqui. Mas, de qualquer forma, eu agradeço os elogios, tá? Mas, Yasmin, então tá, a gente tem 3 horas de diferença. Só que aí vem o outro detalhe. Cada uma dessas horas equivale a 15 graus. Então, ao mesmo tempo, é a mesma informação falada de formas diferentes. Ao mesmo tempo que a gente tem 3 horas de distância, isso significa que a gente tem também 45 graus de distância. 1 hora equivale a 40, 1 hora equivale a 15, 2 horas equivale a 30, 3 horas equivale a 45. 1 hora equivale a 15, vezes 3, 45. Então, se eu falar para vocês que a Inglaterra está a 0 grau de longitude, ou seja, ela está em cima da linha do Greenwich, automaticamente eu sei que o Brasil está a 45 graus. É basicamente a mesma ideia, Maria. É basicamente a mesma ideia. Só que esses números, eles representam um algo mais. Esses números, eles representam graus em longitude e esses números representam horários. Entendeu, Yasmin? Então, cada vez que a gente percebe a diferença em horário entre um país e outro, isso nos ajuda a entender a distância que esses países estão entre si. Vamos voltar para a ideia do Japão. Ó. O Japão está aqui. O Japão está no +9. Ó. Então, entre o Japão e o Brasil, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se entre o Brasil e o Japão tem 12 fusos, significa que entre o Brasil e o Japão tem 12 horas de diferença. Se entre o Brasil e o Japão tem 12 horas de diferença, 12 vezes 15, 180 graus. Então, a distância em longitude entre o Brasil e o Japão é de 180 graus. 180 graus é meia volta. Então, eu sei que se o Brasil está aqui no meu nariz, o Japão vai estar aqui na minha nuca. E vice-versa. Porque eles têm uma distância de 180 graus entre eles. Ok? Beleza?
Mas tudo isso é resultado do quê? Rotação 360 graus dividido por 24 horas. Uma hora equivale a 15 graus. Então, 15 graus equivale a uma hora. E aí a gente vai calculando todo o resto. Só que aí tem um ponto importante, é aqui que é o detalhe bem importante que muita gente se perde aqui. Atenção. Ok, a cada 15 graus que eu me desloco no planeta, eu tenho que mexer uma hora no meu relógio. Mas eu tenho que mexer para mais ou eu tenho que mexer para menos? Eu tenho que adiantar o meu relógio ou eu tenho que atrasar o meu relógio? E aí, o que vocês têm a me dizer? Eu somo, eu diminuo, eu adianto, eu atraso, depende, depende do quê? O que vocês acham? Perfeito, Gabriel. Depende do para onde eu estou indo. Depende de para onde eu estou indo. Se está ali leste, eu somo. Eu tenho que adiantar o meu relógio. Se eu vou para oeste, eu subtraio. Eu tenho que atrasar o meu relógio. E aí, de novo, volta na lógica, pessoal. Volta na essência da coisa. A essência é o movimento de rotação. Aonde o Sol nasce? Aonde o Sol nasce, pessoal? O Sol nasce no leste ou o Sol nasce no oeste? No leste. O Sol nasce no leste. Então, o Japão é a terra do Sol nascente, o leste, o Oriente também é sinônimo de nascente. Então, não. Então, se eu estou indo em direção aonde o Sol já nasceu, concordam comigo que eu estou, entre aspas, avançando no tempo? Porque eu estou indo para onde o Sol já está? Se eu estou indo para onde o Sol já está, eu estou avançando no tempo. Se eu estou avançando no tempo, eu tenho que somar as horas, eu tenho que adiantar o meu relógio. Por quê? Porque o Sol nasce no leste. Sacaram a lógica da coisa? Eu estou indo em direção ao Sol, então eu tenho que avançar no tempo. O oposto também é verdadeiro. Se eu vou para oeste, eu estou me afastando do Sol. Então eu estou voltando no tempo. Então eu tenho que atrasar o meu relógio, eu tenho que subtrair as horas. Claro que na prática isso não acontece, né? Mas, digamos que o Sol está nascendo, olha onde está o mouse, ó. Digamos que o Sol está nascendo aqui. Mas eu ainda estou com sono, eu quero dormir um pouquinho mais, eu vou me teletransportar. Eu vou me teletransportar para onde ainda é noite, né? Se o Sol está iluminando aqui, significa que o Sol já iluminou o Japão, já iluminou a Índia, já iluminou a África e a Europa, agora o Sol está iluminando aqui no Brasil. Se eu vou me teletransportar, eu vou me teletransportar para onde? Para oeste. Porque lá no oeste ainda é noite, o Sol ainda não chegou lá. Lá eles ainda estão dormindo. Então, se eu quiser dormir um pouquinho mais, eu vou para oeste. Aí eu consigo um pouco mais de noite, aí eu durmo um pouquinho mais. Claro que isso não acontece, né? Porque a gente perde tempo na viagem, mas fala, Lana. Professor, mas lá no Japão continua sendo dia 30, só que de noite? Sim. Quando o Sol está nascendo aqui para nós e o dia 30 está começando aqui para nós, lá eles já estão se encaminhando para o final do dia 30. Então, vamos pegar um exemplo concreto, né? O dia começa aqui, às 6 da manhã, o Sol nasce. Quando às 6 da manhã o Sol está nascendo aqui, no dia 30, lá já são os 6 da tarde. Mas é 6 da tarde do dia 30. Então o dia para nós está começando e para eles o dia está terminando. A gente está indo para o trabalho, eles estão saindo do trabalho, do mesmo dia. Tá? Ok? Alguma dúvida aqui? De boa? Suave? Certeza? Quem cala consente, então eu vou continuar, tá? Bom, aí a gente entende, ó, galera, o porquê desse mais e o porquê desse menos aqui. A gente soma para leste e a gente subtrai para oeste. Então, o que esse mais um significa?
Esse mais 1 significa que são 15 graus para leste, com relação a Greenwich. A questão do gráfico, olha a questão da escala numérica aqui, ó. Então, mais 1 significa que são 15 graus para leste com relação a Greenwich. Mais 2 significa que são 30 graus para leste com relação a Greenwich. Mais 3 significa que são 45 graus para leste com relação a Greenwich. Aí entra aquela sigla que volta e meia a gente se depara, que é o GMT. GMT, Greenwich Meridian Time. É o tempo no meridiano de Greenwich. É o horário no meridiano de Greenwich. Então, mais um GMT, ou seja, significa que é o meridiano de Greenwich mais 1 hora, porque está 15 graus para leste. Mais 2 GMT, significa que são 2 horas a mais com relação ao meridiano de Greenwich, porque lá é o 30 graus leste. E assim sucessivamente. Tá? O oposto também é verdadeiro. O que significa esse menos 1? 1 hora a menos com relação a Greenwich. Por quê? Porque são 15 graus para oeste com relação a Greenwich. Menos 2, menos 2 horas com relação a Greenwich, porque são 30 graus para oeste com relação a Greenwich. Menos 3, menos 45 graus, menos 45 graus, não, desculpa, menos 3 horas com relação a Greenwich, já te respondo. Menos 3, então é menos 3 horas com relação a Greenwich, 45 graus para oeste com relação a Greenwich. E assim sucessivamente. Tá? Deixa eu ver lá a pergunta. Como fugir do Jason na sexta-feira 13, se Sandra... Então, aí é que tá. Exatamente, esse é o ponto, velho. Quem sabe fuso horário não tem problema com sexta-feira 13. Viaja para um lugar que já passou. Aí já vai ser sábado, dia 14. Ou então vai ser quinta-feira, dia 12. Depende do que vocês escolhem, né? Mas perfeito, essa é a lógica. Beleza? Dúvidas aqui, pessoal? Todo mundo Não tá entendendo? precisa falar o negativo, não, professor, na questão dos graus. Não, não. Não precisa. Aqui basta falar que é para oeste. Já pressupõe que é negativo. E aqui basta falar que é para leste. Já pressupõe que é positivo. Tá? No caso do fuso horário, né? Então tem que prestar atenção, né, nessa parte, porque se for fazer e não falar para qual direção é. Exatamente, exatamente. Por isso que eu volto naquela ideia da orientação e da localização da aula passada. Quando fala em latitude e longitude, sempre tem que falar qual hemisfério. 30 graus de latitude norte, 30 graus de latitude sul, 90 graus de longitude leste, 90 graus de longitude oeste. Sempre tem que indicar o hemisfério. Sempre tem que falar para qual lado. Porque, ó, vamos pegar aqui o próprio exemplo do fuso horário para perceber isso. Eu tenho, ao mesmo tempo, o mais 3 e o menos 3. Se eu só falar que são 3 horas com relação a Greenwich, adianta? Não, né? Porque se eu só falar que são 3 horas com relação a Greenwich, beleza, eu sei que são 3 horas, então eu sei que são 45 graus. Mas são 45 graus para leste ou para oeste, afinal de contas? 3 horas para mais ou 3 horas para menos? Eu tenho que adiantar 3 horas ou eu tenho que atrasar 3 horas do meu relógio? Então a informação ela tem que vir completa. Ou eu falo que são mais 3 horas com relação a Greenwich, e aí já pressupõe que é para leste, ou eu falo que são menos 3 horas com relação a Greenwich, e aí já pressupõe que é para oeste. Ou então eu falo, são 3 horas para leste, e portanto eu já sei que são mais 3, ou eu falo que são 3 horas para oeste, e aí eu já sei que são menos 3 horas. Tá? Deixa eu ver aqui a Maria Eduarda. O fuso horário é uma consequência do movimento de rotação. Perfeito. Perfeito.
Por isso que soma para leste, né? Porque o Sol aparentemente nasce no leste, porque é a rotação da Terra que está fazendo essa aparência. Tá bom? Ok? Dúvidas aqui, pessoal? De boa? Tá. Então De boa, vamos. professor. Massa, Manuela. Então vamos colocar aqui mais uma questãozinha, mais um detalhe. Volta no Greenwich aqui, ó. Greenwich no meio, ele é a nossa referência, então ele separa hemisfério oriental para um lado. Como diz que ele está no ponto zero? Está no Greenwich. Ou está no zero mesmo. Zero de longitude. Greenwich, zero de longitude, mesma coisa. Tá? Então vamos lá. Greenwich, que é o zero, que é a nossa referência. 180 graus para um lado, 180 graus para o outro lado. 12 horas para um lado, 12 horas para o outro lado. Mais 12 horas para leste, menos 12 horas para oeste. Não é à toa que a gente tem aqui, ó, no extremo leste, mais 12, no extremo oeste, menos 12. Estão vendo? Valeu. São gênio. É isso aí, são gênio mesmo. O que eu ia falar? Até me perdi aqui com essa. Ah, tá. A gente tem mais 12 aqui no extremo leste, menos 12 no extremo oeste. Tá bom? Mas, pessoal, qual é a distância em horas do mais 12 até o menos 12? 12. Pensa com um pouquinho mais de calma. Qual é a distância entre o mais 12 e o menos 12? Lembra que a gente passa pelo Greenwich aqui. 24? Perfeito, 24. A gente tem, ó, pessoal, menos 12 são 12 horas até o zero. Mais 12 são mais 12 horas. Então é 12 mais 12, 24. E aí a gente chega naquilo que eu comentei com vocês na aula passada, do oposto do Greenwich. O que é o oposto do Greenwich? É a linha internacional de datas, também conhecida como LIDE. Pensa comigo, pessoal, ó, o nome, ele até certo ponto é autoexplicativo. Linha Internacional de Datas. Eu estou mexendo na data. Fuso horário, eu mexo no relógio, no horário. Linha Internacional de Datas, eu estou mexendo no calendário, eu estou mexendo na data. E aí tem a ver com aquilo que a gente falava da sexta-feira 13. Por quê? Pensa comigo. Agora são 10h42. Daqui a 24 horas, que horas vai ser? 10h42. Agora são 10h42, daqui a 24 horas são 10h42 de novo. Qual é a diferença? É porque vai ser outro dia. É porque vai ser outro dia. Perfeito. Hoje são 10h42 de sexta, daqui a 24 horas vão ser 10h42 de sábado. Se eu voltar 24 horas, são 10h42 de quinta. Aí é que está o ponto. Se eu tenho, pessoal, uma diferença entre o mais 12 e o menos 12, se eu tenho uma diferença de 24 horas, eu não mexo no meu horário. Eu mexo no calendário. Aonde isso acontece? Nos opostos. Ó, eu tenho aqui o oposto menos 12 e o oposto mais 12. Ok? Só que qual é o detalhe muito importante que a gente às vezes não se dá conta? O planeta é redondo. Existem, de fato, opostos? Não. Não, que eles se encontram, né? Exatamente, não porque eles se encontram. Então, pessoal, imagina aqui, ó,
Os meus dedos são Greenwich. Do outro lado, está a linha internacional de datas. Do outro lado, está o meridiano 180, porque é 180 para um lado e 180 para o outro. Então, eles se encontram lá no outro lado. A linha internacional de datas é onde os opostos, entre aspas, se encontram. E aí, se eu tenho 24 horas de diferença entre eles, eu mudo a data, mas não mudo o horário. Esse mapa aqui, ó, pessoal, que vocês estão vendo aí, é exatamente este mapa, só que visto pelo outro lado. Lá no primeiro mapa, quem está no meio é Greenwich. Aqui nesse mapa, quem está no meio é o 180. É a linha internacional de datas. Olha aqui embaixo, ó. O mais 12 e o menos 12 se encontram. Se o mais 12 e o menos 12 se encontram, neste local aqui, eu vou mudar o meu calendário. Eu não vou mudar o meu horário. Ou seja, se eu ficar circulando aqui, ó, pulando para lá e para cá nessa linha, eu vou ter o mesmo horário no meu relógio. O que eu vou ter que mudar? A data? A data. De um lado vai ser sexta, do outro lado vai ser sábado. De um lado vai ser terça, do outro lado vai ser quarta. De um lado vai ser quinta, do outro lado vai ser sexta. De um lado vai ser dia 30, do outro lado vai ser dia 1º. De um lado vai ser dia 5, do outro lado vai ser dia 6. Certo? Beleza? Curiosidade, pessoal. Existe um cruzeiro, não agora na pandemia, né? Mas existe um cruzeiro que ele vende uma super promoção. Na mesma viagem, 2 festas de ano novo. 2 festas de virada de ano na mesma viagem. Como é que eles fazem isso? Vem navegando até essa linha. Dia 31 de dezembro, fica de um lado da linha. Dia 31 de dezembro, meio-dia, 2 da tarde, 6 da tarde, 10 da noite, 11h30, 5, 4, 3, 2, 1 do dia 31. É novo, fogos de artifício, champanhe, aquela festa toda, bababá. Beleza, primeira virada de ano. Virou. Dia 31 passou para o dia 1º, ano novo. Viaja, cruza a linha, voltou um dia. Dia 31 de dezembro de novo. Dia 31 de dezembro de novo. Dia 31 de dezembro ao meio-dia, dia 31 de dezembro às 10 da noite, dia 31 de dezembro às 11, às 11h30, 5, 4, 3, 2, 1. Fogos de artifício, champanhe, aquela coisa toda. Mais uma festa de virada de ano. Simples assim. Basta navegar por essa linha aqui. Não tem, pessoal, no ano novo, aquela história de que a gente acorda de manhã, liga a televisão e aí já começa aquelas notícias, já é ano novo na Austrália, já é ano novo no Japão, já é ano novo na Índia, já é ano novo na Inglaterra, já é ano novo não sei aonde. Até que finalmente chega a nossa vez do ano novo, é o mesmo princípio. Então, pode ser, né? Mas é porque eu acho que não existe nenhum cruzeiro que vende isso, não, tá? Eu só tô falando de coisas que existem, né? Então, mas pode ser aí, ó, uma oportunidade de negócios, velho. Planeja aí, ó, compra um naviozão daqueles e vende essa promoção. Pode ser um bom investimento. Só tem que esperar a pandemia passar, né? Sacaram, galera? Beleza? E aí a gente volta na lógica. Ah, porque aí vem a pergunta, né? Tá, beleza, professor, mas para que lado eu somo um dia e para que lado. Exato, a gente está num looping eterno, né? No Dia da Marmota aqui. Já viram esse filme? Se eu não me engano, tem no YouTube. O Dia da Marmota. Procurem lá. O que eu ia falar mesmo? Ah, tá. Aí, beleza. Então, a gente já sabe que isso é possível, né? Lá no mais 12 menos 12.
Mas aí vem a pergunta, aonde a gente adianta um dia, ou para que lado, na verdade, né? A gente adianta um dia e para que lado a gente volta um dia? Volta lá na lógica primeira. Qual é a lógica primeira? Sol nasce no leste. O leste está adiantado. Então, o hemisfério oriental ele está avançado no tempo, certo? Se o hemisfério oriental está avançado no tempo, imagina que a pessoa está indo do Japão para os Estados Unidos. Sai do Japão, sai do Oriente, vem para o Ocidente. O Oriente está adiantado no tempo. Então, digamos que no Japão seja sexta-feira, nos Estados Unidos é quinta. O contrário, sai do Ocidente, vai para o Oriente. Sai dos Estados Unidos, vem para o Japão. Digamos que nos Estados Unidos seja dia 30, lá no Japão já vai ser dia 1º. Ou dia 31, né? Dia 30 é um ruim, né? Vamos pensar aqui. Nos Estados Unidos é dia 5. Lá no Japão já vai ser dia 6. Tá bom? Beleza? Dúvidas aqui, pessoal? Tudo certinho? Numa relax, numa tranquila, numa boa? Guiné-Bissau, Moçambique e Angola? Como o Gabriel diz, relax no Durex. Relax no Rex. Cara, não deixa de ser uma viagem no tempo, né? Pensando por esse prisma, sim. A gente pode ganhar um dia ou a gente pode perder um dia, dependendo de que lado a gente está indo. Sim, não deixa de ser. Claro, né, galera, que isso aqui tudo é acordo político, né? Então, assim, é só para a gente ter uma referência mesmo, né? Na prática, a gente não fica mais velho, a gente não fica mais novo. Ninguém vai deixar de ter uma ruga ou ninguém vai ganhar uma ruga se cruzar aquela linha, né? Beleza, pessoal? Fica eternamente dando volta ali, né? E vai rejuvenescendo, as rugas vão desaparecendo, o cabelo vai voltando, né? Não, não acontece isso não, tá? Então, seguimos adiante aqui. Por quê? Porque agora que a gente já entendeu a lógica do mundo, a gente tem que entender a lógica do Brasil, que também traz consequências práticas no nosso dia a dia. Com certeza, todo mundo já ouviu falar do Enem e daquela confusão toda que acontece no Enem. Porque todo mundo tem que começar a fazer a prova exatamente no mesmo momento. Só que no Brasil, como a gente é muito grande no sentido leste-oeste, o mesmo momento é verdade, também pode ser, Yasmin, boa sacada. Ou se esqueceu de pagar uma conta, né? Pô, esqueci de pagar uma conta. Peraí, deixa eu dar um pulo lá no outro lado. Só tem que ter certeza de para qual lado tá indo, né? Porque pode acontecer de ficar com mais juros ainda, né? Porque ao invés de voltar, adiantou um dia. Então tem que ter esse cuidado. Mas sim, é por aí mesmo. Que eu ia falar? Ah, tá. O Enem. Então, o Brasil ele é muito grande no sentido leste-oeste. Se a gente é muito grande no sentido leste-oeste, significa que nós temos mais de um fuso horário, porque a gente tem um grande comprimento em termos de longitude. Então, no Brasil, a gente tem 4 fusos horários, pessoal. Ao mesmo tempo, o Brasil tem 4 horas distintas. A gente tem o fuso horário das ilhas, que é o -2. A gente tem o fuso horário oficial, que é o fuso horário de Brasília, também é o fuso horário do Tocantins, do Pará, do Maranhão, do Sul, do Sudeste, do Nordeste, que é o horário oficial de Brasília, que é o -3. A gente tem o fuso horário, que eu vou chamar aqui de fuso horário do interior, que é do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima, que é o -4. E a gente tem o fuso horário do Acre e de uma partezinha do Amazonas, que é o fuso horário -5. Na prática, a Rússia ela tem 11 fusos horários, se eu não me engano. É uma coisa absurda. Assim. Exatamente. Voltando aqui para o Brasil, sim. Diferenças de uma em uma hora. Pessoal, volta no exemplo do Enem.
no Enem, todo mundo tem que começar a prova exatamente no mesmo momento. Começar no mesmo momento não é a mesma coisa que começar no mesmo horário. Todo mundo tem que começar no mesmo momento. Então, o Enem é às 13 horas de Brasília, que é o horário oficial. Se é 13 horas em Brasília, nas ilhas já é 14 horas. Se é 13 horas em Brasília, lá no Mato Grosso, é meio-dia. Se é 13 horas em Brasília, lá no Acre, é 11 horas da manhã. Sacaram? Então, tem questões aí práticas a serem pensadas. Vamos pegar o exemplo da eleição. A gente vai lá, todo mundo vota na eleição, não sei o quê. Depois de terminada a eleição, não tem que ficar esperando para começar a contagem dos votos? Por quê? Porque a eleição ela termina, se eu não me engano, às 18 horas. Só que é 18 horas do horário local. Então, quando a eleição já acabou aqui no horário oficial de Brasília, o Acre ele ainda tem 2 horas de eleição pela frente. Então, pessoal, a gente termina a eleição aqui às 18, mas só vai começar a contar os votos às 20. 20 do horário de Brasília, mas 18 do horário no Acre. 19 no horário do Mato Grosso, do Amazonas, de Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul. E 21 horas lá em Fernando de Noronha, por exemplo, que é o horário das ilhas. Sacaram? Beleza? Bom, deixa eu ver as perguntinhas que eu acho que tinha algumas coisas ali. Então, a diferença de 1 hora, sim, é a Rússia que eu já comentei. Então, beleza, era isso, né? Aí, pessoal, exatamente, exatamente. Aí demora para sair o resultado. Não é porque demorou para sair o resultado, é porque demorou para começar a contar. E demorou a começar a contar porque o Brasil tem essa diferença lá no Acre de 2 horas, tá? E aí, bom, vamos voltar para retomar um pouco aquela lógica, né? O que significa esse menos 2 horas aqui? Significa que está 2 horas a oeste de Greenwich. O que significa esse menos 3? Significa que está 3 horas a oeste de Greenwich. Menos 4, 4 horas a oeste de Greenwich. Menos 5, 5 horas a oeste de Greenwich. Em termos, tudo bem, Yasmin? Em termos, pessoal, de localização, menos 2 significa 30 graus oeste. Menos 3 significa 45 graus oeste. Menos 4 significa 60 graus oeste. Menos 5 significa 75 graus oeste. 2 vezes 15, 3 vezes 15, 4 vezes 15, 5 vezes 15. 30, 45, 60, 75. Como é menos, é para o oeste. Suave? Dúvidas Professor, aqui? então, assim como nos outros países, a gente aqui também tem essa diferença de contagem. Não, né? Tem? Então, assim, se eu for ligar, digamos, para uma pessoa que está em outro lugar, e aqui no meu estado é 12 horas, eu tenho que fazer essa contagem também. Tem que. É, como a diferença ela é relativamente pequena, isso acaba gerando pouca influência, né? Mas sim, quando aqui no Tocantins é meio-dia, é 1 da tarde em Fernando de Noronha. Sim, vai depender de onde a pessoa está, né? Então, assim, no Tocantins é meio-dia, é 1 da tarde em Fernando de Noronha. Tocantins é meio-dia, é 11 da manhã no Mato Grosso. Dessa aí eu não sabia de jeito nenhum. Eu pensava que isso só tinha em outros países assim, na localização. O caso mais complexo é o caso da Rússia, né? Até vou voltar lá para a gente ver. Olha a Rússia aqui, ó, no extremo norte do planeta. Olha quanta cor diferente. Cada uma dessas cores é um fuso horário diferente. Então, na Rússia, tem uma parte da Rússia que o sol está nascendo e tem uma outra parte da Rússia que o sol já está se pondo. Aí lá o negócio é complicado, né?
Mas por quê? Porque eles são muito grandes no sentido leste-oeste. Aqui no Brasil, é relativamente pequena a diferença. Lá na Rússia é gigantesca. Sacaram? Mas tem que levar isso em consideração. Sei lá, se tu vai ligar, por exemplo, à meia-noite do Tocantins, se for lá uma ligação para o Acre, até tudo bem, porque é 10 da noite. Não é tão tarde ainda, né? Se for ligar meia-noite do Tocantins para as ilhas, pô, já é 1 da manhã, né? Aí já é mais chatinho de ligar esse horário, né? E aí, pessoal, só como a título de curiosidade, mais porque a gente não usa isso hoje em dia, então é interessante, né? A gente vai descobrindo, inclusive, como o nosso país funciona, né? A ideia é essa, é entender por que que as coisas são como elas são. Por isso que o Enem tem esses detalhezinhos, por isso que a eleição tem esses detalhezinhos aí, por conta disso, né? Mas, pessoal, agora até ficou mais fácil, porque o Brasil não adota mais horário de verão. É, então. Mas é isso aí, faz parte. O legal da vida é a gente descobrindo coisas novas, né? Sobre as coisas, sobre os lugares e tal, sobre o mundo. Então, isso que agora está mais. E aí, até para fazer um gancho com o que vou comentar agora, né? Isso até agora está mais fácil. Porque antes ainda tinha todo um cálculo de horário de verão numa parte do ano. Hoje em dia, hoje em dia, a gente tem menos confusão porque a gente não adota mais horário de verão. E aí, pessoal, qual é a ideia do horário de verão? E aí, por isso que eu mostro de novo para vocês esse gifzinho. Isso aqui, lembrem, ó, pessoal, é o movimento aparente do Sol ao longo do ano. Claro, vocês têm que pensar que também estaria acontecendo a rotação, né? Aqui eles pararam a rotação, ficou só a translação. Movimento aparente do Sol ao longo do ano. O Sol se desloca até o Trópico de Capricórnio no sul, entre aspas, né? Deslocamento aparente. E o Sol, entre aspas, deslocamento aparente, se desloca até o Trópico de Câncer no hemisfério norte. Então, ao longo do ano, o Sol fica indo para o norte e para o sul, para o norte e para o sul. Aparentemente, porque quem se movimenta é a Terra. Mas isso faz com que a gente tenha o verão no norte ao mesmo tempo que é inverno no sul, e a gente tenha o verão no sul ao mesmo tempo que é inverno no norte. E isso vai influenciar a duração do dia e da noite. No verão tem mais luz solar, os dias são mais longos. No inverno tem menos luz solar, as noites são mais longas. E é isso que essa imagem está nos mostrando. Ó, agora é inverno no hemisfério sul. Percebam que tem pouco dia e muita noite. 6 meses depois, agora é verão no hemisfério sul. Percebam que tem muito dia e pouca noite. Tá? Então vamos pegar aqui, ó, como referência o sul do Brasil. Solstício de verão, dia 21 de dezembro. O sol nasce às 5 da manhã. Exatamente. Então, solstício de verão. O sol nasce às 5 da manhã e o sol se põe às 19. Solstício de inverno. O sol nasce às 7 da manhã e o sol se põe às 17. Olha o que eu estava falando sobre duração do dia e da noite. Aqui, pessoal, o dia tem 14 horas. Aqui o dia tem 10 horas de duração. É uma diferença bem expressiva, né? 4 horas para mais com luz ou 4 horas para menos com luz faz toda a diferença. Então, isso aqui é uma percepção prática do movimento de translação acontecendo, com a inclinação do eixo. Qual é o ponto, pessoal? E aí entra a ideia do horário de verão, ou entrava, né, a ideia do horário de verão. A galera começou a pensar e se deu conta do seguinte: às 5 da manhã, está praticamente todo mundo dormindo. Então, esse sol das 5 da manhã, ele é um sol, entre aspas, inútil. Por outro lado, às 8 da noite, está praticamente todo mundo acordado. Então, seria legal ter luz do sol às 8 da noite. Mas não tem. O que a gente pode fazer, então? Artificialmente, a gente desloca o sol das 5 da manhã para as 8 da noite.
Como que a gente faz isso? Adianta o relógio. O que é o horário de verão? Adiantar 1 hora no relógio. Quando a gente adianta 1 hora no relógio, ao invés do sol nascer às 5, o sol vai nascer às 6, porque a gente adiantou 1 hora. Ao invés do sol se pôr às 19, ele vai se pôr às 20, porque a gente adiantou 1 hora. A gente transferiu, entre aspas, o sol das 5 da manhã para as 8 da noite, para as 20 da noite. A gente ganhou 1 hora de luz solar. Sacaram? E por que que isso é interessante? Quando a gente pega esse sol inútil, entre aspas, das 5 e transforma ele num sol útil, entre aspas, às 20, se tem luz solar às 20, a gente fica com a luz apagada. Se a gente fica com a luz apagada, a gente economiza energia. Se a gente economiza energia, a gente está economizando dinheiro. A ideia do horário de verão é economizar dinheiro, é economizar energia. No último ano que teve horário de verão, 2018, a gente economizou 162 milhões de reais. Qual é o detalhe? Essa economia aqui, ela está diminuindo com o tempo, porque a gente começou a gastar um monte de energia elétrica o tempo todo, por conta de computador, ar-condicionado, não sei o quê. Então, essa economia aqui, proporcionalmente, ela está diminuindo. Só que ao mesmo tempo que a gente está economizando dinheiro, o que é legal, a gente também tem que pensar no outro lado. Por exemplo, eu demorava mais ou menos 1 semana para me adaptar ao horário de verão. Durante 1 semana eu ficava imprestável, cara. Nossa, eu acordava super cansado, aí, claro, eu ficava mal-humorado, aí eu não conseguia trabalhar direito, não conseguia estudar direito. Então, durante 1 semana, minha vida ficava bem chata. Mas eu só demorava 1 semana para me adaptar. Tem gente, pessoal, que não se adaptava. Imagina ficar 3 meses se arrastando para lá e para cá. Então, o que que o pessoal começou a pensar? Será que vale a pena essa economia de dinheiro, mas gerar tanto problema social? Porque aí a galera esquece de mudar o horário, aí a galera se atrasa para o trabalho, aí a galera fica cansada e gera mau humor. Então, assim, tem uma série de consequências sociais. O horário do banco muda, as nossas relações econômicas internacionais se alteram, porque isso altera o horário, né? Então, altera essa questão do, vou ligar para a pessoa, vou mandar um e-mail, não sei o quê. Altera o horário de bolsa de valores, então altera um monte de coisa. Não, a hora da escola continua a mesma, né? Porque a hora da escola é sagrada, é a hora do conhecimento. É, não, esquece, deixa pra lá. Então, pessoal, o que que a galera começou a pensar? Talvez esse prejuízo social não compense a economia financeira. E aí, em 2019, o Ministério de Minas e Energia, que é o ministério responsável por esse planejamento, o Ministério de Minas e Energia pensou, tá, quer saber? Deixa para lá, velho. Não vamos fazer horário de verão mais, porque a economia não está compensando. E aí, 2019, 2020, a gente não teve mais horário de verão. Justamente por conta dessa questão aí. Por conta desse impacto social e da relativa pouca economia econômica. Claro, a gente pode olhar e pensar, 162 milhões é muita grana. Para nós, no nosso bolso, 162 milhões é muita grana. Mas se a gente for fazer uma divisão, por exemplo, proporcional entre as pessoas, é menos de R$ 1 para cada brasileiro e brasileira. Talvez o prejuízo econômico seja mais interessante, deixar de economizar, no caso, né? Mas evitar esse problema social todo. Tá bom? Agora, o último detalhe aqui da questão do horário de verão. Estão vendo que o horário de verão ele não era adaptado, ou melhor, ele não era adotado no país inteiro? Estão vendo que o horário de verão ele ficava só na região centro-oeste, sudeste e sul? Como é que é? Mudou o horário, não era para ter mudado?
Chegou 1 hora antes na escola. Cara, aconteceu comigo já também. Mas tudo bem, faz parte. Mas volta aqui, ó. Tá vendo que a parte norte do Brasil e a parte nordeste do Brasil não adotavam o horário de verão? Por quê? Vamos olhar aqui, ó. Olha onde passa a linha do Equador, mais ou menos aqui é onde está o mouse. Fiquem comparando, ó, a duração do dia e da noite ao longo do ano. Percebem que muda pouca coisa? Percebem que na linha do Equador a diferença ela é muito pequena entre a duração dos dias e das noites ao longo do ano? Justamente porque a linha do Equador ela é o meio, né? É onde o Sol está sempre muito próximo. Então, como na linha do Equador a diferença entre duração do dia e da noite é muito pequena, para os estados da região norte, para os estados da região nordeste, que é onde passa a linha do Equador, né? Onde é mais perto da onde passa a linha do Equador, não valia a pena fazer horário de verão. E aí gerava uma outra complicação. Porque o horário de Brasília mudava. Mas, por exemplo, Goiás, Brasília e Tocantins, que geralmente têm o mesmo horário, quando Brasília adotava o horário de verão, Brasília ficava 1 hora adiantada com relação ao Tocantins. Mas durante o ano todo é igual, só mudava no horário de verão. Teve um ano, pessoal, olha a confusão do negócio, né? Aí é falta de planejamento. Teve um ano que o pessoal resolveu fazer o Enem no mesmo dia em que ia mudar o horário por causa do horário de verão. Cara, olha a confusão. Já é complicado pensar o Enem normalmente, porque o Enem em Brasília começa às 13, nas ilhas começa às 14, Mato Grosso, ali Mato Grosso do Sul, começa a meio-dia e no Acre começa às 11 da manhã. Mas, naquele ano, o horário de Brasília adiantou. Então, é como se o fuso de Brasília passasse para o -2. E aí o Acre estava no -5. Então, o Acre ficou 3 horas de distância de Brasília. Então, a prova no Acre não foi às 11, a prova no Acre foi às 10. Bagunça, né? Mas, enfim, por conta disso, não tem mais horário de verão no Brasil. Pessoal, alguma dúvida? De boa? Suave? Sem Relax. estresse? Sussa. Tá. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte agora, para finalizar a nossa aula. 2 exercícios para testar se todo mundo entendeu. Que fuso horário tem que botar a cachola para funcionar. Então, nós vamos fazer isso com 2 exercícios. 5 minutos para cada um. Primeiro exercício, ó, tá aqui o mapa de fuso horário do Brasil. -2 nas ilhas, -3 Brasília, horário oficial, -4 aqui no interior e -5 no Acre. Vamos para a questão. Ah, sério que vai dar problema agora? Ai, ai. Aí. Então vamos para a questão. Ó, presta atenção aqui. Supondo que um passageiro saia às 7 horas da manhã de Fernando de Noronha com destino a Campo Grande para uma reunião, sabendo-se que a viagem teve duração de 6 horas e meia. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o horário local em que o passageiro deve chegar a Campo Grande. 7 horas da manhã em Fernando de Noronha. Que horas vai ser em Campo Grande quando chegar de uma viagem de 6 horas e meia? Anota aí, pessoal. Fernando de Noronha, 7 da manhã. Fuso, -2. Campo Grande. É o que a gente quer descobrir. X. Campo Grande, fuso, -4. Viagem, duração,
6 horas e meia. Com essas informações, vocês têm que me dizer que horas o avião vai aterrissar no horário local de Campo Grande. Calcula aí, pessoal. Pensa aí. Não é para falar, não fala. Quem chegar na resposta, fica em silêncio, tá? Espera aí, não coloca no chat, não fala, que no final ali, no final não, já já eu vou mostrar as alternativas para vocês. Tá? Calcula aí. Voltar lá no mapa? Não precisa voltar no mapa. Eu não quero que vocês olhem, eu quero que vocês pensem. Ó, Fernando de Noronha é fuso -2, Campo Grande é fuso -4. O mapa às vezes nos engana, então não dá para confiar no mapa, não. Tem que confiar na cachola. Fernando de Noronha, fuso -2, Campo Grande, fuso -4. Vocês têm 3 minutos ainda para responder. Não é para falar a resposta, tá, pessoal? Mas além do Gabriel, quem mais já sabe? Só para eu ter um controle aqui. Emanuela, Larissa. Ronan. Não, certeza, beleza. Não precisa ter certeza, mas tem que ter feito os cálculos já. Beleza. Vai calculando aí, galera. Faltam 2 minutos. Yasmin Silva, Isabela Martins. Mais ou menos, Eduarda. A gente já vai conferir. Aí eu vou explicar direitinho, tá? Não se preocupem. Eu só quero que vocês calculem para botar o cérebro em funcionamento aí. As questões que eu vou pedir para vocês fazerem depois são bem parecidas com essas aí. Então, testa primeiro para ver se está entendendo. Aproveita para já perguntar. Mais um minutinho. Quem mais? Quem mais? Quem foi? Quem não foi? Se quiser perguntar alguma coisa, já pergunta aí também. Não, mas aí é culpa minha, né? Porque eu que não falei que tinha que ficar em silêncio. Eu que esqueci de pedir para não responder. Beleza, Sara. Muito bom, galera. Quem está conseguindo calcular, massa, já é um bom começo. Então vamos lá, pessoal. O que vocês têm aí? Alternativa A, B, C, D ou E? 5,5, 9,5, 10,5, 11,5 ou 13,5? O que tu tinha falado mesmo antes, Gabriel? C, D. D também, Sara. O Gabriel também D. Beleza. Pessoal, parabéns, então. Ó, é letra D mesmo, D de dado. 11h30 da manhã. Vamos ver aqui, ó. Detalhe. Presta atenção aqui agora, então, ó. Quando o passageiro embarcava, às 7 da manhã em Fernando de Noronha, em Campo Grande, 2 fusos atrasado, do -2 para o -4, 2 horas então, eram 5 da manhã. Se a viagem demorou 6 horas e meia, eu tenho que somar
depois essas 6 horas e meia. Fuso horário, pessoal, são 2 etapas de cálculo. Ó, 7 menos 2. Por quê? Porque são 7 da manhã em Fernando de Noronha, menos 2 porque são as menos 2 horas de fuso. Campo Grande está no fuso -4, Fernando de Noronha está no fuso -2. Para oeste, então, subtrai 2 horas. 5 da manhã. Quando o avião decolava às 7 da manhã em Fernando de Noronha, eram 5 da manhã ainda em Campo Grande. Mais as 6 horas e meia de viagem, 11h30. Tá bom? Todo mundo entendeu, pessoal? Eu vou colocar mais uma agora. Todo mundo entendeu essa aqui? Sim. Beleza? Então tá. Essa aqui ela é mais complicadinha. Não é para falar a resposta, tá, galera? Calcula aí que no final eu explico. Vamos lá. Por volta das 9 horas do dia 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu atônito aos ataques terroristas às torres gêmeas do World Trade Center, na cidade de Nova York, localizada a 75 graus de longitude oeste de Greenwich. Tem-se apontado como autor intelectual dos ataques o saudita Osama Bin Laden, que se encontra escondido no Afeganistão. A diferença horária entre a cidade de Cabul, que é a capital do Afeganistão, e a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, é de mais 9 horas e 30 minutos. Com base nas informações anteriores, a longitude da capital afegã, Cabul, é aproximadamente 9 da manhã em Nova York. Nova York, localizada a 75 graus de longitude oeste de Greenwich. Cabul, no Afeganistão. Mais 9 horas e meia com relação a Nova York. Lembrem, 15 graus equivale a 1 hora. 1 hora equivale a 15 graus. Soma para leste, subtrai para oeste. Com base nessas informações, vocês conseguem responder a questão. 5 minutinhos aí, pessoal. Todo mundo entendeu? Querem que eu repita alguma coisa? Quatro minutinhos. Quem chegar na resposta, segura a onda um pouquinho só, não fala, não coloca no chat, e já já a gente vê as alternativas. Acha que conseguiu, Yasmin? Beleza. Então segura aí. Faltam 3 minutos. Beleza, Evanderson. Nesse início o importante é fazer. Tem que movimentar a cachola. Que não dá para desistir, né? Ah, não consegui fazer, deixa para lá. Não, bora tentar, bora trabalhar. Faltam 2 minutos.
Alguém precisa que eu repita alguma informação? Não, tá de boa. Tá bom. Beleza, Giovana, legal que tentou. É isso aí, já é meio caminho andado. Pessoal, vamos lá então. Qual das alternativas vocês marcam? 142 oeste de Greenwich, 135 oeste de Nova York, 216 leste de Nova York, 83 leste de Greenwich ou 68 leste de Greenwich? Letra E, Micaele. Vamos lá, quem mais? Ninguém? Aproximadamente, tá, pessoal? Se ficou um a mais, um a menos, não tem problema não, porque é aproximadamente, né? Como fala em meia hora, de fato tem um detalhezinho ali meio chatinho, né? Letra E, letra E, letra E. Exatamente, galera. Isso aí. Pô, bom, hein? Esse exercício não é um exercício fácil, não. Esse exercício ele é um exercício difícil. Vamos lá, ó, pessoal. Lembrem, lembrem, pessoal, que uma hora equivale a 15 graus. Se uma hora equivale a 15 graus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir a distância entre as duas cidades, entre Nova York e Cabul. Se elas estão a 9 horas e meia, 9 vezes 15, 135. Meia hora. Meia hora é aproximadamente 8 graus. 7 graus e meio, para ser exato, né? Mas vamos arredondar para 8 graus. Uma hora equivale a 15 graus. Meia hora é metade de 15. Meia hora é aproximadamente 8, 7,5, 8. Então, 135 das 9 horas, mais 8 do 30 minutos, 143. Ok? Todo mundo entendeu de onde saiu o 143? Mas, aí vem o detalhe. 143 é a distância entre Nova York e Cabul. Mas, a gente tem que passar pelo Greenwich. Por quê? Porque o exercício ele fala que é mais 9 horas e meia. Se é mais 9 horas e meia, significa que Cabul está para leste, porque eu tenho que somar 9 horas e meia para chegar até Cabul. Então, eu tenho que passar pelo Greenwich para depois chegar em Cabul. Eu sei que Nova York, está escrito aqui, ó. Eu sei que Nova York está a 75 graus de Greenwich. O exercício está me falando isso, ó, está aqui. Então, se 143 é a distância total entre eles, eu tenho que pegar 143, diminuir 75, que é a distância de Nova York até Greenwich. O que sobrar, aí sim é a distância de Greenwich até Cabul. E aí sobraram 68 graus, o que significa que Cabul está a 68 graus leste com relação a Greenwich. Ok? Beleza, pessoal? Alguém não entendeu isso aqui? Alguém ficou com dúvida? Ficou com dúvida, Eduarda? Ó, deixa eu tentar uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo inverter a minha câmera. Droga, não é aqui. Não sei. Não tem como inverter a câmera aqui? Aqui. É isso? Inverteu, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, seguinte. Tá vendo aqui? Ó, eu tenho que fazer um desenho, ó, mais ou menos nessa lógica aqui. 75 graus. Esse 75 graus aqui é Nova York. Certo? Então, ó, Nova York está a 75 graus.
Eu tenho uma distância total entre eles de 9 horas e meia. Tá vendo aqui, ó? A distância entre eles todos, ó, é 9 horas e meia. Eu tenho que passar pelo Greenwich. Eu tenho que chegar até Cabul, que é o meu X aqui, né? Que eu não sei. Se eu tenho 9 horas e meia entre eles, eu sei que eu tenho 75 graus, que equivale a 5 horas. Ó. Então, 5 horas aqui é igual a 75 graus oeste. Tá bom? Beleza? E aí, essas 9 horas e meia aqui, ó, é 15 vezes 9. Por quê? Porque são 15 graus a cada uma hora, são 9 horas. 9 horas vezes 15, 135. Mais 8. Por quê? Esses 8 aqui, ó, vem justamente dessa meia hora, ó. Sacou? Então, 135 mais 8, 143. Só que eu já tenho aqui os meus 75, que é de Greenwich até Nova York. Então, falta essa parte. Essa parte aqui, ó, ela vai ter quanto? Ela vai ter 4 horas e meia. 4 horas e meia são justamente esses 68 graus leste. Sacou? Deixa eu voltar aqui. Ficou mais claro agora, Eduardo? Ou ficou mais confuso ainda? Pode acontecer, né? Às vezes acaba atrapalhando. Eduardo, ficou mais claro agora? Mais confuso? Então, peraí. Vou voltar aqui para o início. Ó, Nova York está localizada a 75 graus oeste. Beleza? Cabul está para leste. Como é que eu sei que Cabul está para leste? Porque a questão aqui fala em mais 9 horas e meia. Lembra que para leste soma? Então, quando a questão fala que são mais 9 horas e meia, a questão lá já está me dizendo que Cabul está para leste. Ok? Ok. Então, beleza. Bom, aí vem o detalhe dos cálculos. A lógica, então, a gente já pegou. Aí vem o detalhe dos cálculos. 9 horas e meia de distância. Lembra, 1 hora equivale a 15 graus. Se 1 hora equivale a 15 graus, 9 horas e meia equivale a 143 graus. Regra de 3. Por quê? Ó, 1 hora é 15, 2 horas é 30, 3 horas é 60, 4 horas, desculpa, 3 horas é 45, 4 horas é 60, 5 horas é 75, 6 horas é 90, 7 horas é 85, 9 horas, 135. Eu errei um número aí no meio do caminho, tá? Mas a lógica é essa. Então vamos de novo. É 15, 30, 45, 60, 75, foi isso que eu pulei. 75, 90, 105, 120, 135. Então 9 horas equivale a 135 graus, ok? Ok, Eduarda? Beleza. Aí vem esse detalhe da meia hora. 9 horas equivale a 135 graus. 135 graus para leste, né? Porque é mais. Aí vem o detalhe da meia hora. Se 15 graus equivale a 1 hora, meia hora é metade de 15 graus. Metade de 15 graus são 7 graus e meio.
Mas como a questão está pedindo aproximadamente, a gente pode arredondar para 8. Tá? Entendeu de onde saíram esses 8 graus? Os 8 graus equivalem a meia hora. Ok? Agora sim? Então, beleza. Então, eu tenho 135 graus das 9 horas e eu tenho os 8 graus da meia hora. Somando os dois, 143 graus. Então, a distância total entre Nova York e Cabul é de 143 graus. Tá? Mas eu tenho o Greenwich no meio do caminho. Então, de Nova York até Greenwich é 75. Eu tenho que pegar o total dessa distância, que é 143, e diminuir 75, que é a distância entre Nova York e Greenwich. O que sobrar é a distância do Greenwich até Cabul. Entendeu? O que sobrou foram esses 68 graus. E, portanto, Cabul está localizada a 68 graus para leste de Greenwich. Ficou mais claro agora? Numa boa, pessoal? Sim? Fala, Evanderson. De nada. Fala, Não, Evanderson. eu também não estava entendendo de onde que o 8 tinha saído, agora que eu tô entendendo. Então, beleza. Tinha feito, mas eu tinha errado. Que tá chovendo Tá. muito. Essa questão desse quebrado aí da meia hora é isso que torna a questão mais confusa, mas eu justamente coloquei essa questão aí para isso, porque a ideia era que fosse difícil mesmo. Tá? Mas aí a lógica ela é simples, a lógica ela segue a mesma, né? Se uma hora equivale a 15 graus, meia hora vai equivaler a metade, 7,5. Tá? A gente pode calcular, inclusive, pessoal, quanto equivale 1 grau. 15 graus equivale a uma hora. 15 graus, então, equivale a 60 minutos. 60 minutos dividido por 15, 4. 1 grau equivale a 4 minutos. Sacaram? Sim. É tudo uma questão de proporcionalidade aí, uma relação entre eles. E tudo isso parte daquela ideia primeira de uma volta inteira na rotação, dividido pelo total do dia, 24 horas. Beleza? Com isso, pessoal, agradeço a paciência e a companhia e me despeço de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, Bom final de semana. bom final de semana. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, fica à vontade. Se não, Não, tá de boa, tá de boa. bom final de semana. Não esqueçam que eu vou colocar a gravação agora